Bom dia, Namaskar. Que bom estarmos juntos para começar essa semana. Aqui no sul do Brasil, onde eu me encontro, está um pouquinho frio e a gente sabe que no inverno a gente tem uma tendência de ficar mais encolhidinho, mais recolhido, mas é muito importante o movimento, o nosso corpo precisa de movimento. E começar o dia, começar a semana com uma prática de Tantra Yoga, com certeza nos trará inúmeros benefícios. Então, sejam muito bem-vindos, aqueles que estão aqui online conosco neste momento, e a todos que assistirão a gravação depois. Nós vamos fazer uma prática hoje, iniciando com uma prática somática que vai buscar essa reconexão ou a nossa conexão, né, com a nossa criança, com a nossa criança interior, como um aspecto da nossa mente que está ali muito presente. E a gente vai fazer isso através de movimentos que a gente fazia comumente naquela época. Então, eu vou convidar vocês a deitar. Fazíamos naquela época e talvez não façamos com tanta frequência hoje, mas que são muito importantes porque nos trazem mobilidade, nos oferecem uma oportunidade de reviver um aspecto do nosso desenvolvimento neuromotor muito importante. Então, chegando nessa posição, deitados no chão, eu convido vocês neste momento para sentirem o corpo. Percebam como o corpo de vocês chega no chão nesse momento. Oi? Tudo bem? Precisam de alguma coisa? Não estou te ouvindo. Consegue me ouvir agora? Sim, agora sim. Tá tudo Esse bem? é o máximo que eu consigo. Eu tava tentando configurar o teu áudio para ficar mais alto, mas esse é o máximo que eu consigo. Tá. Mas tá ouvindo melhor agora? Tô. Tá bom. Então fecha o teu microfone, faz favor, porque senão acaba dando interferência. Então, eu convido vocês a deitarem o corpo no chão e sentirem. Podem deitar. A gente começa essa prática deitado. Eu vou ficar sentada porque eu estou observando vocês. Mas vocês podem deitar. Deita completamente o corpo no chão. Isso. E vai relaxando. Deixa os pés suavemente afastados. Deixa os braços ao longo do corpo e as palmas das mãos voltadas para cima, relaxando completamente. A mesma posição que a gente vai encerrar essa prática lá no final, quando estivermos em Shavasana. Então, o meu convite agora é para vocês observarem o corpo de vocês. A gente tem essa intenção inicial para ancorar a nossa mente a partir da experiência que a gente está vivenciando no corpo. Então, observa os pontos de contato do corpo com o chão. Como é que isso acontece? Percebam se existem pontos de conforto ou de desconforto. E essa percepção, ela é bem imparcial. Então, a gente aqui não quer julgar se a sensação é boa ou ruim,
A gente quer simplesmente perceber. Então, percebam pontos de conforto, pontos de desconforto, e vão passando por todo o corpo até o topo da cabeça. E registrem como é que o corpo de vocês chega para a prática. Como é que é o contato que se estabelece entre corpo e chão agora. Guardem esse registro, porque a gente vai voltar nele em alguns momentos. Também eu sugiro agora que vocês levem a atenção para a respiração, sem modificar o ritmo. O meu convite nesse momento é que vocês apenas percebam como é que vocês respiram. Levem a atenção para o ato de respirar normal, como vocês costumam fazer. E também registrem como vocês respiram no início da prática, para que a gente possa perceber se isso vai se modificar ou não. E lembrando que a gente não está buscando mudanças na respiração, no corpo, a gente está buscando refinar nossa capacidade de perceber o corpo e também de se manter a mente no momento presente. Agora eu vou convidar vocês a fazerem alguns movimentos bem simples, tá? Então, a gente deitar no chão. Eu vou convidar vocês agora para fazer movimentos lá com os pés. Vocês podem botar as mãos aqui sobre as cristas ilíacas, sobre o quadril, né? Essa região da bacia, só para vocês sentirem o movimento que vai acontecer lá nos pés. Então, a gente vai começar com o movimento do para-brisa. Os pés caem para um lado e para o outro. E com a mão aqui nessa região do quadril, o que eu quero que vocês percebam? Que esse movimento, ele começa na cabeça do fêmur. Então, só vão fazendo esse movimento. Esse movimento ele pode começar lento, depois vocês podem fazer um pouquinho mais rápido, mas também pode permanecer bem lentinho, para vocês perceberem o que está acontecendo em todas as partes do corpo quando a gente se propõe a fazer esse movimento tão simples. Agora eu convido vocês a afastar um pouquinho mais as pernas apenas, porque a gente vai fazer esse movimento do para-brisa, só que agora em sentidos opostos. Então, os pés eles vão se encontrar no centro e vão se afastar às laterais. Cada pé vai para um lado. E observem o que mudou agora. A gente mudou apenas a direção de um pé em relação ao outro. O que muda? Percebe a região da tua coluna lombar, sacro, a região dos glúteos, os joelhos. E agora dá uma pausa, deixa os braços ao longo do corpo, as pernas estão estiradas por enquanto, e só volta naquela relação com o chão.
Percebe como isso se estabelece? Então, agora eu vou convidar vocês a flexionarem os joelhos. Os joelhos de vocês estão flexionados. Percebam agora o que muda na relação de vocês com o chão, especialmente na relação da coluna com o chão. É natural agora que a região da lombar esteja mais acomodada. E a gente vai começar agora um movimento que é muito simples, um movimento que a gente fazia muito quando a gente era bebezinho. Nós vamos pegar o nosso pé esquerdo com a nossa mão esquerda. Então, vocês podem fazer isso de 3 formas. Ou vocês podem pegar, a gente estando de meia, não vai ser possível pegar o dedão em gancho, tá? Mas vocês podem pegar aqui na ponta do pé, vocês podem pegar na lateral do pé, tá? Ou vocês podem também pegar na base da canela aqui, tá? Tornozelo. Escolha qual a melhor forma. E agora a gente vai fazer um movimento muito simples, só de levar esse pé em direção ao teto e voltar. Lembrando que aqui nós não estamos fazendo um exercício de alongamento, não é para estirar a perna, não. A gente quer convidar o nosso corpo para o movimento, respeitando a nossa condição nesse momento. É um movimento simples. O que mais importa aqui é a consciência. O corpo recebe a mente recebe um comando e o corpo executa. Percebam que partes de vocês, além da perna esquerda, do braço esquerdo, que partes do corpo também se movem, mesmo que involuntariamente. E agora dá uma pausa, estira as pernas, deixa os braços ao longo do corpo e observa a tua relação com o chão agora. Percebam se esse primeiro movimento já traz uma nova experiência de relação do teu corpo com o chão. De repente, a gente pode sentir o corpo mais acomodado, a respiração pode começar a ficar um pouco mais ampla, mais profunda, porque nesse movimento a gente está trabalhando de alguma forma a caixa torácica, então a gente vai criando espaço para a respiração acontecer, a gente vai dissolvendo tensões na região das costelas, das escápulas. E agora a gente volta com as pernas flexionadas e a gente vai voltar a pegar o pé esquerdo. O que a gente vai mudar no nosso movimento agora? A gente vai incluir a respiração. Então, a gente vai se mover agora obedecendo o ritmo do respirar. Então, por exemplo, vocês podem inspirar subindo e exalar descendo. Então, quando vocês terminam de subir, vocês terminam de inspirar. Começa a exalação descendo e vai descendo devagar até terminar de exalar e ficar com o pulmão completamente vazio para começar um novo ciclo.
e dá uma pausa, solta o pé, mantém as pernas flexionadas, pode unir os joelhos e manter os pés na largura dos quadris, deixar os braços ao longo do corpo e só observar a respiração. Observa o teu lado esquerdo, braço esquerdo, a região da escápula esquerda, a pelve do lado esquerdo e a perna esquerda em relação ao lado direito. Que diferenças há entre o meu corpo no lado esquerdo e no lado direito? Será que esse movimento me traz um pouco mais de consciência? O lado esquerdo parece mais acordado, vamos dizer assim. E agora nós vamos fazer uma última sequência só para o lado esquerdo. Pegamos novamente o pé esquerdo e usando aquela orientação de fazer o movimento no ritmo da respiração, a gente vai elevar esse pé, só que agora a gente pode explorar outras direções. Por exemplo, eu posso levar esse pé esquerdo bem para a direita, eu posso elevar novamente para o centro, eu posso elevar esse pé virando um pouquinho mais para a esquerda, posso fazer um movimento meio circular. Então, explorem as possibilidades de elevar esse pé, ora para um lado, ora para o outro. Percebam se a musculatura da perna, aos poucos, ela vai sendo convidada a relaxar e quem sabe esse movimento ele ficar um pouco mais amplo, sem nenhum tipo de cobrança ou que seja a nossa intenção esticar, fazer um hiperalongamento, não. E percebe a região lá da escápula esquerda, o braço esquerdo. E lembrando que a respiração, ela está guiando o nosso movimento. Então, inspira, subindo, exala, descendo. Inspira e exala. E agora desce as pernas ao longo do corpo, os braços ao longo do corpo, as palmas das mãos voltadas para cima. E novamente volta nessas pausas, o nosso corpo para e a nossa mente observa. Então, a mente está constantemente ativa. Compara como está o teu lado esquerdo em relação ao direito. Talvez o lado esquerdo agora esteja mais esparramado, mais relaxado no chão. Talvez não. E o importante é a gente fazer essa comparação. Isso é muito bem-vindo para o nosso cérebro, essas comparações. Isso faz com que a nossa mente permaneça no momento presente e faça conexões. E agora a gente vai flexionar as pernas novamente. E nós vamos fazer essa sequência agora com o pé direito. Então, a gente vai pegar o pé direito e vamos mover inicialmente, bem simples. Só move o pé em direção ao chão e volta. Movimento simples.
movimento fluido. E já pode convidar a respiração, já que a gente já está numa etapa da prática mais consciente, convida a respiração para estar junto. Então, quem sabe aqui a gente já eleva o pé inspirando, já desce o pé exalando. Quanto mais lento, mais a gente conecta corpo e mente. Agora dá uma pausa. Vamos fazer essa pausa mantendo as pernas flexionadas. Pode unir os joelhos para ficar um pouco mais confortável. Mantenha os braços ao longo do corpo. Respira. Respira com essa intenção assim de entregar todo o peso do corpo no chão. Relaxar. Soltar tensões. No nível mental, soltar preocupações, expectativas. A nossa intenção aqui é esse encontro amoroso entre corpo e mente. E agora a gente vai novamente pegar o pé direito e fazer aquele movimento de subida, explorando possibilidades. Então, esse pé pode apontar bem para a direita, pode apontar bem para a esquerda. E aí, para fazer esses movimentos mais amplos, eu vou precisar dar mais, talvez rolar um pouquinho, não precisa cair para o lado, mas a minha coluna ela vai se mover um pouco mais agora. Vai explorando essas mobilidades. Percebe se a tua perna direita ela já está um pouco mais à vontade para se mover. E dá uma pausa, estira as pernas, deixa os braços ao longo do corpo. Relaxa. Deixa o corpo bem acomodado no chão. E agora percebe. Compara lado direito com lado esquerdo. Compara, inclusive, como é que o corpo de vocês estava se relacionando com o chão lá no início da prática e se esses movimentos promovem uma nova experiência do nosso corpo com o chão agora. E agora a gente volta a flexionar as pernas. E o que nós vamos fazer nesse momento, nessa etapa final do nosso somático? Nós vamos pegar as duas pernas, os dois pés, então. Pé esquerdo, a mão esquerda segura, e o pé direito, a mão direita segura. E agora a gente vai começar a fazer esses movimentos bem livres. Aqui não tem uma condução assim que seja
Vocês vão movendo, vocês podem mover os dois pés ao mesmo tempo, fazer um movimento meio circular. Vocês podem mover os pés alternadamente, ora sobe o direito, ora sobe o esquerdo. Então não existe regra agora. O que a regra é manter a mente presente, observando o corpo que se move de forma fluida, de forma natural. E a respiração ali, ela está participando. É agora que nem aquele bebezinho de 8, 9 meses, um aninho, que pega o pezinho e levanta para cima, explorando espaços de movimento. A gente vai se permitindo, quem sabe, se isso for possível, um rolar. E aí a gente pode cair todo para a esquerda e todo para a direita. E a gente permite agora que a nossa coluna receba um massageamento muito gostoso. Façam isso apenas se for possível, se for confortável, se não houver nenhum tipo de dor. E vai rolando de um lado para o outro. Até que a gente chega no chão novamente. Estira as pernas, deixa os braços ao longo do corpo. Se percebam. Volta a perceber, a lembrar como é que o corpo se relacionava com o chão lá naquele início da prática. E como ele está agora no final. Percebe se a relação com o chão se modificou, se existe mais consciência nessa relação, se existe mais entrega. Essa entrega ela vai acontecendo naturalmente. Quando a gente chegar lá no Shavasana, isso vai estar muito mais presente, a gente vai conseguir perceber com muito mais clareza. Percebam a respiração. De alguma forma, a gente foi trabalhando a caixa torácica, a respiração participando e conduzindo. Será que agora a gente já consegue respirar um pouco mais profundo, sem forçar, de forma alguma? A gente não quer forçar nada. A gente quer, num convite gentil, respeitoso, ampliar essa nossa capacidade respiratória, oxigenar mais o nosso corpo, expandir, usar mais aquilo que o corpo nos oferece. E agora vocês podem virar o corpo para o lado direito. Permaneça um pouquinho nessa posição de autoacolhimento. E devagarinho vocês vão voltando à posição sentadas, que estavam lá no início, antes da gente começar a nossa prática. Voltem à posição sentadas. A gente vai começar primeiro na postura aqui do bastão. Então, a gente trabalhou bastante as nossas pernas. Vamos sentir nessa estabilização como é que o nosso corpo está agora, tá? Então, mantenha as pernas estendidas, os pés ativos, os braços aqui bem confortáveis, as mãos próximas aos glúteos. Relaxem os ombros.
Deixa o peito aberto e permaneça um pouquinho na postura do bastão, sentindo e convidando o corpo para essa estabilidade. E agora nós vamos para a nossa primeira postura do Tantra. A gente vai fazer já no Shirasana, na postura do otimismo, da alegria. Então, já que a gente trabalhou bastante essa mobilidade da perna, tá? Então, a gente vai iniciar flexionando a perna direita, tá? E pode levar o calcanhar próximo aqui à virilha, tá? A perna esquerda, ela vai permanecer estendida. Eu vou virar um pouquinho aqui de lado, só para vocês verem assim, ó. Que a intenção, né, é uma postura de flexão. Então, a gente vai elevar os braços inspirando. Na exalação, o corpo vai flexionando, tá? Mas se a gente não tem, né, aquela capacidade, de repente de manhã tá bastante frio, a gente pode, para não colapsar a coluna, flexionar um pouquinho os joelhos, o joelho, né, o joelho esquerdo, pegar ali na canela. O importante é, ó, eu fazer esse encontro aqui, ó, do abdômen com a coxa, e aqui eu vou permanecer por até 8 segundos com a respiração retida, pulmão vazio, tá? Quem consegue ficar assim, sem colapsar a coluna, cada um faz de acordo com o que pode, tá? Então, a gente vai inspirar, elevar os braços, exala, desce, retém. Inspira, sobe, exala, desce. E agora a gente vai fazer com a perna esquerda flexionada e a direita estendida, tá? Então, inspirou, subiu, exalou, desceu, pulmão vazio, retém. Inspira, sobe, exala, desce. Completamos um ciclo. A gente vai fazer mais 3. Eu vou conduzir mais uma vez o segundo e depois cada um vai fazendo no seu tempo, tá? Então, inspira, subiu, exala, flexiona o tronco, retém pulmão vazio. Inspira, sobe, exala, desce. Flexiona a perna esquerda, estende a direita. Inspira, sobe, exala, desce. Retém. Inspirou, subiu, exalou, desceu. Podem fazer mais 2 vezes agora. No tempo de vocês, eu vou observando. Lembrando que as posturas do Tantra a gente faz com bastante consciência. Qualquer postura de yoga, na verdade. Concluindo as 4 vezes,
vocês podem deitar em Shavasana. Então, quando completar as 4 séries, vocês vão deitar. Isso. Importante o conforto térmico, então, se precisar, pega uma cobertinha, deita. E essas pausas que a gente faz no Tantra são muito importantes. No momento em que o corpo absorve os benefícios da postura. Os benefícios tanto físicos, que neste caso se referem a uma postura de flexão, então trabalha toda essa região gastrointestinal. E no aspecto psíquico, como já falamos, essa postura nos ajuda a ter mais otimismo, a nos conectar com o sentimento de alegria. E agora nós vamos fazer uma postura de extensão. Então, eu convido vocês a deitarem de bruços. Tem alguém na sala que tenha algum problema de pressão alta ou problema cardíaco? Problema cardíaco, pressão alta? Eu não tenho necessariamente sempre pressão alta, mas a minha família tem histórico. Tá. Não, se a tua pressão tá estável agora, tá? Tu pode fazer, mas sempre sente o teu corpo, ver como é que tu vai perceber a postura, tá? Então, aí eu vou falar, inclusive, a possibilidade, né, para quem tem a pressão meio alta, para cardíaco, melhor não fazer, tá? Mas se a pressão tá estável, é tranquilo. Como é que a gente vai fazer essa postura? Então, vocês vão ficar deitados de bruço, tá? As mãos, a gente vai fechar o punho e pode colocar ou do lado do corpo, ou a gente pode colocar as mãos aqui abaixo, próximo à virilha, tá? O queixo fica no chão, tá? O que vai apoiar aqui vai ser o queixo. A gente vai fazer primeiro uma preparação, essa postura Shalabhasa no Tantra, a postura do gafanhoto. Então, primeiro a gente vai elevar só a perna direita. Aí a gente desce a perna direita, sobe a perna esquerda. Desce. A gente repete mais uma vez para cada lado. Respiração é livre, tá? E agora a postura completa, a gente vai elevar as duas pernas, façam isso na medida do possível, tá? Não precisa elevar muito, mas é importante manter a respiração livre, tá? Então não tem retenção aqui. A gente inspira, eleva, permanece com as pernas um pouquinho elevadas, o queixo no chão, relaxa os ombros. Respiração livre. Desceu, relaxou um pouquinho, pode balançar um pouquinho os glúteos. E a gente vai repetir essa postura por mais 3 vezes. Tá? Então, inspira, eleva. Respiração livre, mantém. Sente a ativação da região da posterior da coxa, dos glúteos, sente a coluna lombar e solta.
Façam no ritmo de vocês, completando 4 vezes. Estou observando. Quando terminar as 4 repetições, vocês podem deitar em Shavasana. E também aqui, observem o corpo após essa postura. Então, a gente mudou a relação. A primeira postura que a gente fez foi uma postura de flexão, à frente. Agora, a gente fez uma postura de extensão da coluna. Percebe o corpo. Pode levar a atenção para a região do primeiro, segundo, terceiro chakras, especialmente. E vai sentando devagarinho, leva o corpo para o lado direito, volta à posição sentada. E nós vamos fazer a nossa última postura. A gente vai flexionar as pernas. Então, a perna esquerda vem primeiro, a direita, e a gente vai afastar aqui os glúteos para sentar bem sobre os isquios. Pode manter propositalmente os joelhos um pouquinho elevados. A gente vai fazer Yoga Mudra. Então, nessa postura, ó, a minha mão direita vai pegar o meu punho esquerdo, tá? Então, eu vou inspirar e vou flexionar o tronco à frente. Como for confortável, não precisa fazer isso aqui, tá? Então, como for confortável, cheguei aqui, retém com o pulmão vazio por até 8 segundos e retorna, tá? A gente vai fazer 4 vezes. Então, inspira, exala, desce. Cuida para nessa descida permanecer com os ombros relaxados, o peito aberto. Retém. Sobe inspirando e já desce exalando. Sobe inspirando e pode repetir mais 2 vezes, completando as 4 vezes. E agora, quando terminar as 4 repetições, pode deitar em Shavasana. Para absorver os benefícios desse asana. E depois, imediatamente, a gente já vai fazer a nossa automassagem na posição deitadas mesmo. Mas primeiro relaxe. Deixa o corpo absorver os benefícios de Yoga Mudra. E agora a gente faz a nossa automassagem. Podem fazer deitados mesmo. Flexionem as mãos, tragam energia, calor para as mãos de vocês. E levem as mãos aquecidas para a região do rosto.
Pode permanecer deitado, pode inclusive, se está frio, pode se cobrir, se tapar. Eu vou conduzir aqui sentada, como vocês podem fazer deitados. Então, leva as mãos para a região do rosto. Sente o calor, sente a energia. Depois, toca suavemente as pálpebras. E de forma bem intuitiva, massageie o rosto de vocês. Com toques bem suaves por todo o rosto. O que a gente busca aqui é essa relação gentil com nós mesmos. E é importante que vocês façam os movimentos de acordo com a intuição de vocês. A gente até dá um caminho, sugere algumas partes, mas a experiência pessoal que vai dizer que partes do corpo eu preciso massagear mais, de que forma isso é mais gostoso de acontecer, e vai massageando, passa pela cabeça, orelhas, pescoço, vai indo por todo o corpo, ombros, braços. Se conecta com o teu corpo e percebe que tipo de movimento ele quer. Importante bem suavemente massagear a região das axilas, pescoço, virilhas, para estimular o nosso sistema linfático. Massageia a mão, massageia os dedinhos. Depois vai a região do abdômen, peito. Laterais do corpo. Depois passa para as pernas. Massageia coxas, joelho, muita suavidade, carinho na região das articulações, joelho, tornozelo, cotovelo, ombro, punhos. E aí chega lá no pé. Massageia bem o pé. Observa, às vezes a gente não tem ideia. Podem existir partes dos nossos pés que estejam doloridos, indicando alguma sensibilidade em alguma parte do nosso corpo, segundo a reflexologia. E agora vai deitando o corpo para o relaxamento. Conclui ainda se sentir necessidade de fazer algum movimento na automassagem e te prepara para o relaxamento. No relaxamento, a gente sugere o corpo deitado em Shavasana, se possível, escurecer um pouquinho o ambiente para a gente ficar um pouco mais
relaxado mesmo. Então, deitem. Se está frio, usem uma cobertinha para ampliar o conforto térmico, possibilitar esse conforto. Também no que diz respeito à temperatura. E coloquem essa intenção agora de entregar o corpo para o chão. Deixem o corpo se esparramar no chão. Imaginem que vocês estão deitados, deitadas sobre uma areia, uma temperatura super agradável. E a relação do corpo de vocês com essa terra, né, areia, terra, proporciona uma sensação de confiança. É como se a areia abraçasse o corpo de vocês e vocês se sentissem tão em paz, tão plenos, como a gente se sente num colo seguro. E é nesse espaço que a gente relaxa, entregando para essa terra, que a gente pode fazer uma analogia, pensando na Mãe Terra. Entrega para a terra, entrega para o chão. Todas as tensões, todas as preocupações. Agora não há nada a fazer. Apenas desfrutar deste espaço seguro de entrega, nesse espaço de amor e serenidade que nós criamos juntos durante a prática de hoje. Num lugar criamos um campo coletivo amoroso. E a gente relaxa plenamente. Recebendo os benefícios da nossa prática, confiando na sabedoria do corpo que integra todos esses benefícios.
E bem devagar, vai voltando a consciência para o corpo, movimentando de forma bem sutil, lenta, os pés, as mãos. E aí vocês podem ir fazendo o movimento que vocês quiserem agora, de repente se espreguiçar, abraçar as pernas, fazer rolinho de um lado para o outro, até que vocês fiquem com o corpo voltado para o lado direito, nessa postura de autoacolhimento, se abracem, se desejem uma boa semana. E bem devagarinho, vocês podem voltar à posição sentados, com as mãos unidas em frente ao peito, os olhos fechados. Aqui a gente se relaciona com essa região do nosso Anahata Chakra, nosso quarto chakra, chakra cardiorrespiratório. O sentimento de amor que moveu a nossa prática, que nos guiou, que a gente possa compartilhar esse amor com todos os seres, que a gente possa vibrar pela paz na Terra. E levamos as mãos lá no centro da testa, aqui reverenciamos o nosso eu superior, os nossos mestres, e nos cumprimentamos com Namaskar. Agradeço pela presença de vocês, por podermos iniciar juntos essa semana.